E bateu aí o desespero no senhor Sóstenes Cavalcante, braço direito aí do Malafaia, e no Bolsonaro também. Por quê? Olha, eu expliquei aqui que uma fala do Sóstenes Cavalcante no final de semana tinha causado aí um burburinho e colocou aí parte do Centrão em revolta contra o bolsonarismo. Por quê? Porque o Sóstenes Cavalcante falou que tinha um acordo ali entre líderes partidários e a presidência da Câmara dos Deputados para distribuir emendas do chamado Bolsolão, ou orçamento secreto, obviamente ele não usou essas palavras, e que parte disso aí iria nas emendas de comissão, iria para o partido que tem a presidência da comissão e parte dessas emendas iriam para os outros deputados. O fato é que essa distribuição aí é ilegal. Confessou crime bilionário, estamos falando aí de emendas que passam de 10 bilhões. Aí você fala, Pois bem, Flávio Dino então deu 48 horas para Sóstenes Cavalcante entregar aí sua resposta, que é por que você está falando aí disso? Como assim? Que caso é esse aí? Vocês estão descumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal que diz que essas emendas de comissão devem ser transparentes? E vocês estão fazendo negociata, é? Pois bem, eu achei que o Sóstenes ia aí usar seus advogados para tentar dar um migué, falar que não é bem assim, falar, olha, não sei. Veio a resposta do Sóstenes e eu fiquei pasmo. É por isso que os líderes do Centrão estão por aqui já com o Bolsonaro e com esse papo aí de anistia. O que fez o Sóstenes? Ele argumentou que não vai explicar nada, porque ele é parlamentar e ele tem liberdade de expressão. E ele, como parlamentar, tem liberdade de expressão ampla e restrita. Ele pode falar o que ele quiser. E ele não precisa dar explicação sobre o que ele fala. É muito burro. Olha, nós temos uma sorte gigantesca que a gente está lidando com gente, com inimigos aí, né? São inimigos não só de nós, mas do Brasil aí, do mundo, que são muito burros. É um mais burro que o outro. Essa é a desculpa dele. Agora, eu vou falar, tem uma chance gigantesca do senhor Flávio Dino convocar o Sóstenes para depor na Polícia Federal. Aí eu quero ver ele lá na Polícia Federal falar que, não, estou usando a liberdade de expressão. Lembrando que o Flávio Dino é o relator aí de investigações sobre o uso do orçamento secreto. E como relator dessas investigações, o Flávio Dino já determinou que emendas de comissão, que são das comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado, precisam, quando forem encaminhadas aí para alguma empresa ou prefeitura, precisam ter uma ata do dia da reunião dessa comissão, do que fizeram, precisa ter ali a votação inclusive é nominal nas comissões, quanto foi a votação, precisa ter um destinatário, esse destinatário aí, se é para uma obra, precisa ter o projeto da obra, enfim, tem que ter toda a transparência, que é o mínimo, né? Com verba pública, transparência. Aí o cara vai lá e fala, não, a gente estava driblando a decisão do Flávio Dino. Burrão, justo do Flávio Dino. Claro que o Flávio Dino não vai deixar isso passar. Ainda se fosse aí o Toffoli, a Carmen Lúcia, o Fachin, esses aí ficam assim, não vi, não ouvi, não falo nada. Agora, Flávio Dino que tá indo para cima, aí fica difícil, né? Pois bem, isso aí acelerou as articulações para que dessem ali uma diminuição de pena, fizessem um projeto de lei que tem diminuição de pena para os perrapados, para quem foi provado aí que não quebrou nada, e aumentassem a pena de futuros golpistas. Não, vamos lembrar, qualquer um que fale para você, e aí principalmente a imprensa, a grande mídia está repetindo isso toda hora, qualquer um que fale para você que, olha, esse texto vai aumentar a pena do Bolsonaro, das duas uma. Ou é alguém que não tem conhecimento jurídico e está repetindo o que a imprensa faz aí sem querer, ou 2, como é a grande mídia aí, está mentindo, porque a lei não retroage contra o réu, apesar de falarem aí que tem uma brecha da Lava Jato para isso, não será feito, é para futuros golpistas. E aí, o STF vai dar pena máxima para o Bolsonaro. Pronto, é isso. E vão fazer o projeto de lei ali, tintim por tintim, para que não diminua a pena do Bolsonaro e dos generais. Só de quem não quebrou nada, só de quem foi feito aí de idiota útil, de massa de manobra. Opinião do Thiago? Sou contra. Mas temos um Congresso Nacional aí em que mais de 50% dos parlamentares assinaram um projeto de lei que dava impunidade para quem tentou matar o Lula. Então é essa desgraça aí que nós temos para negociar, que o governo Lula tem para negociar. Então você vê como não tá fácil. Se tivéssemos, por exemplo, uns 50 parlamentares de esquerda a mais,
pode ter certeza que a correlação de forças seria completamente diferente. Se tivéssemos 100 parlamentares de esquerda a mais, aí, esquece, aí, olha, o Brasil estava hoje muitíssimo melhor do que está. Aí, o que acontece? Nisso aí, Bolsonaro já falou que vai sair do hospital, vai correr do hospital praticamente. Ele que estava piorando, nossa, Bolsonaro estava quase desenganado lá no hospital, de repente, opa, tirei a sonda, meu intestino funciona, estômago também, já teve alta da UTI, vai para casa aí no final de semana e já vai meter marcha aí para ficar tendo reuniões com vários parlamentares. Eles falam, nossa, que evolução clínica daquelas jamais vistas na história. O problema é que os bolsonaristas começaram numa nova ofensiva agora. Uma ofensiva na Câmara dos Deputados. E essa aí já começou a ser barrada pelo Zanin, só que continua, né? Tudo tem vários capítulos. E aí qual é a ofensiva? Eles pegaram uma brecha que tem ali na Câmara dos Deputados que diz o seguinte: se um deputado federal for tornado réu por algum crime que ele cometeu já como deputado, a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de, se eles quiserem, se não quiserem não, de julgar ali se esse deputado deveria ser investigado e tornado réu e cancelar o processo contra ele. Você fala, Thiago, tem isso? Realmente tem. Você vê a vergonha que é o Brasil, né? Corporativismo da Câmara pode salvar um deputado. Pois bem, aí a Câmara os bolsonaristas começaram a se articular ali para fazer ali o pedido para que acabasse com a investigação, com o processo em que está o Ramagem. Ramagem foi tornado réu no processo de golpe de Estado, na mesma investigação que está o Bolsonaro. Aí sabe o que eles fizeram? No texto, eles não citam o nome do Ramagem em momento algum. Eles citam só o número do processo. Por quê? Porque eles querem acabar com o processo inteiro, de todo mundo. Eis que o líder do PT, Lindbergh, porque os outros partidos não fizeram nada, o do PT, Lindbergh, entrou no STF e falou, ó, tem que barrar isso aí. Tem que barrar isso aí. Pelo regimento interno da Câmara, a partir do momento que tem uma votação e um deputado é tornado réu, a Câmara dos Deputados tem 45 dias para analisar, se quiser analisar, se não quiser não precisa, se esse deputado aí pode ser salvo pela Câmara ou não. 45 dias. Já passaram aí boa parte do tempo, vai até meados de maio, isso aí, o prazo. Aí, do meio para o fim de maio, lá para dia 18 a 20 de maio, é o prazo. Aí, o Lindbergh entrou no STF, caiu, obviamente, no presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin Martins. Cristiano Zanin Martins aí tomou uma decisão e enviou o ofício para a Câmara dos Deputados dizendo, olha, é inconstitucional o que vocês estão fazendo. Primeiro, a esmagadora maioria dos crimes do Ramagem foi feita antes do mandato dele. Segundo, o bolsonarismo usou uma brecha dizendo que não, ele foi diplomado no dia 19 de dezembro. Para quem não sabe, o mandato de um deputado começa e acaba no dia 1º de fevereiro. De presidente, prefeito, governador é 1º de janeiro, deputados um mês depois. Mas fala, não, ele foi diplomado antes, 19 de dezembro, então, ó, crimes aí do 8 de janeiro, ele tava. Só que o grande problema aí para os bolsonaristas, que o Zanin deixou bem claro, é o seguinte, a esmagadora maioria dos crimes do Ramagem tem a ver com o 8 de janeiro? Tem, mas foram cometidos quando ele ainda era ministro. E ele era ministro do Bolsonaro só até abril de 2022, porque ele saiu presidente da BIM. Ele era presidente da BIM do Bolsonaro só até abril de 2022, que ele teve que sair da BIM para ser candidato a deputado. Tinha que se demitir do cargo 6 meses antes. Por mais que ele tenha cometido crimes aí nesse tempo, os crimes que ele cometeu foram antes do dia 19. Se ele continuou cometendo crime depois, não muda. Não muda. Então ficou difícil aí para os bolsonaristas. O Zanin falou, além disso, é inconstitucional porque é crime de golpe de Estado, aí vocês não têm essa prerrogativa. Desculpa, hein, Câmara. Pois bem, eis que os deputados bolsonaristas falaram que vão ignorar isso e vão continuar tramitando ali esse negócio para salvar o Ramagem. Óbvio que o STF vai barrar e que vai ser 5-0. Aí, ou 4-1, né? A gente sabe que o Fux, ele é de extrema direita. Ó, muita gente aí que tinha esquecido do Fux, eu passei esse tempo todo aí, os últimos anos, dizendo Fux é extrema-direita, e lembrando de uma declaração do Fux lá no dia 6 ou 7 de janeiro, antes da tentativa de golpe, 1 ou 2 dias antes, dizendo que o Bolsonaro é um cara de boas intenções. Tá? Fux, aquele ali que é amiguinho do Sérgio Moro, que na Lava Jato defendia apenas de 300 anos para petistas. Esse aí, tá? Aí, agora, não. Petista que não fez nada, mas foi delatado sem provas, 300 anos o Fux queria na época. Pô, gente que quebrou tudo, tentou dar golpe de Estado, matar o Lula, etc. Não.
1 ano e meio, que menos de 4 anos não dá pra cadeia no Brasil, aí pronto. Fux. Pois bem, mais um erro aí que foi indicado pelo Lula ou pela Dilma para o STF. Mais um erro ali. Fux, Barroso, Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Joaquim Barbosa. Meu Deus do céu, naquela época era uma indicação pior que a outra. Toda vez que tinha indicação para o STF, eu ficava assim, qual vai ser o lixo que vão escolher dessa vez? Só traidor. Só traidores da pátria. Todos lavajatistas. Agora o Lula felizmente escolheu. Falamos aqui do Flávio Dino e agora falando do Zanin. Lula agora tá acertando todas. Aí o Zanin falou isso. Pois bem, os bolsonaristas falaram que vão peitar, que não querem saber. Tá, o Zanin, ele só fala se ele é acionado. Então o Lindbergh, ele faz parte ali da comissão na Câmara dos Deputados, ele pediu vistas. Quando um deputado pede vistas, por 2 sessões da Câmara, não se pode falar sobre o assunto, então até por 2 sessões o Lindbergh pode ter esse pedido de vista. Então ele atrasa aí em 15 dias. Porém, ainda vai estar no prazo para os bolsonaristas, bem apertado, mas vai estar no prazo para os bolsonaristas tentarem votar isso e falar, votamos aqui, tem que acabar a ação penal. Só que se você acabar a ação penal, ia acabar só contra o Ramagem, não contra todos os outros. Então eles estão usando uma outra brecha para tentar acabar para o Bolsonaro. O Lindbergh ele fez um vídeo ontem, aliás eu vou falar, a gente precisa de 10 Lindberghs Faria, ou de 100 Lindberghs Faria, aí seria, até o tópico seria bom demais, porque, olha, é o único, tá? Ele é o único. Eu vou falar de todos os deputados aí do PT, é o único que eu vejo todos os dias nas redes sociais, fazendo vídeo, indignado, brigando pelo Lula, lá na linha de frente. Não vejo outro, não vejo. Tem uns que até são bons de rede social, de comunicação, mas apagados. Fora, mais de 50 aí deputados do PT que realmente não aparecem. Você não sabe onde estão, o que fazem, nada, você não sabe deles. Estão lá, dão voto a favor das pautas justas do governo Lula, estão lá, mas só serve para ser um voto. Não estão nas redes sociais, não estão fazendo burburinho, não estão brigando feio, não estão usando estratégia de rede social para crescer sua rede social. O Lindbergh tá. Ele tá tentando ao máximo aí crescer e mostrar aí para as pessoas a verdade. Aí ele fez um vídeo que denuncia isso. Pois bem, com vocês, Lindbergh. A gente está conseguindo barrar o projeto da anistia. Eles estão arrumando um outro caminho para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Você sabe que a Câmara tem que autorizar toda vez que o deputado é denunciado e vai começar um julgamento, a Câmara tem que dizer o seguinte, olha, eu autorizo. Mas está escrito na Constituição que são crimes depois da diplomação. No caso do Ramagem, pessoal, a maior parte dos crimes dele foi de quando ele era chefe da ABIN. Aquela arapongagem que tentou desacreditar as urnas eletrônicas, que participou de toda a trama golpista. Aí vai vendo, ó. É isso que a Câmara tinha que analisar. Hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o relator Alfredo Gaspar, que é um bolsonarista de Alagoas, ele fez uma coisa, ele botou aqui no relatório dele, trancando toda a ação penal, inclusive a do Bolsonaro. Vocês têm noção do que é isso? É completamente inconstitucional. Isso aqui é a nova tentativa de anular um julgamento que nem começou. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo. A gente tem que fazer denúncia, esse assunto tem que crescer, que a gente tem que cobrar dos deputados. Tá aí, então, tem mesmo que cobrar dos deputados, e vou falar, cobrar dos da esquerda que façam igual o Lindbergh e mostrem isso nas suas redes sociais e comecem a investir nas redes sociais, porque, tem uns, eu vejo lá, para quem não sabe, cada parlamentar tem R$124 mil por mês para contratar assessores, tá? A maioria dos bolsonaristas usa quase toda essa verba para contratar assessores de redes sociais, para ter alcance, exatamente pensando para dali 4 anos ter mais voto. A maioria dos petistas, você vai na rede social do cara, ele posta lá uma foto, depois de 1 hora teve 5 likes. Eu fico com vergonha. Vergonha. Vergonha alheia mesmo, da maioria. Lindbergh aí, uma luz no fim do túnel. Aí, o que acontece? Ele fala, tem que cobrar os deputados porque os bolsonaristas estão tentando passar isso. Só que é inconstitucional. Vai bater no STF e vai voltar. O STF vai falar que não. Ah, mas o caso do Ramagem? Não. Então prepara aí que muito em breve vai ter uma pancada forte aí. Isso mostra o desespero. Isso mostra o seguinte, que o caso aí da anistia foi para o beleléu. Já era o caso da anistia. Então você tem aí os deputados do Centrão bravos com
o projeto de anistia porque o Sóstenes Cavalcante acabou confessando um crime bilionário que o Flávio Dino obviamente vai investigar e já deu todos os sinais de que vai investigar isso aí. Aí você tem os bolsonaristas, então na comissão em que eles têm maioria, a maioria dessa comissão de Constituição e Justiça são bolsonaristas, não é centrão, é bolsominion mesmo. E a presidenta até outro dia era a Caroline de Toni, por exemplo. E aí esses bolsonaristas estão agora tentando salvar o Bolsonaro de outra maneira. Obviamente não vai dar certo? Não, mas você vê o tamanho do desespero. Eles estão tentando todas as saídas possíveis, imagináveis, para salvar o chefão da quadrilha e tá dando errado, tá dando tudo errado o que eles fazem. Veremos aí. Eu peço a sua inscrição no canal e, obviamente, se você tem interesse aí em fazer sucesso no Instagram, não se esqueça que nos próximos dias vamos lançar aqui o nosso curso de Instagram. Inclusive, no primeiro comentário aqui do vídeo, eu deixo o link para um grupo de WhatsApp em que a gente já vai lançar aí dicas para o Instagram gratuitas, viu? E aí, quem tiver afim aí do curso, no grupo de WhatsApp a gente também vai dar aí todos os detalhes. Peço sua inscrição no canal. Falou!